A paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 340º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 13 a 16 e o último do livro de Romanos. A inspiração do dia, o crente e o Estado, o crente e a lei do amor. No capítulo 13 destaca o versículo 1, sujeita às autoridades superiores. Deus ordena que o cristão obedeça ao Estado, porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo porque, neste mundo caído, precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem como consequências naturais do pecado. Primeiro, o governo civil, assim como tudo mais na vida, está sujeito à lei de Deus. Segundo, Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça, para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons da sociedade. Terceiro, Paulo descreve o governo atual, qual ele deve ser. Quando o governo deixar de exercer a sua devida função, ele já não é condenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige ao contrário a palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Quarto, é dever de todos os crentes orarem em favor das autoridades legalmente constituídas. A espada. Preste atenção na mensagem no versículo 4. A espada é frequentemente associada à morte como instrumento da sua execução. Deus claramente ordenou a execução de criminosos perigosos, autores de crimes hediondos e bárbaros. A ninguém devais coisa alguma. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O crente não deve deixar de pagar suas dívidas. Isso não significa que é proibido tomar emprestado do próximo, em caso de necessidade grave. Por outro lado, a palavra de Deus reprova o ato de contrair dívidas por coisas desnecessárias, bem como ficar indiferente quanto ao resgate delas. A única dívida que nunca quitamos é a de amar uns aos outros. O amor não faz mal ao próximo. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos, mas também por negativos. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma. Primeiro, o amor é positivo e, ao mesmo tempo, é negativo, pelo fato da propensão humana para o mal, o egoísmo e a crueldade. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos, porque o mal surge naturalmente e o bem não. A primeira evidência do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Segundo, a ideia de que a ética cristã deve ser somente positiva é uma falácia baseada nas ideias da presente sociedade que procura esquivar-se das proibições que resfriam os desejos descontrolados da carne. A noite é pesada. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Paulo cria na volta iminente do Senhor, para levar para o céu os fiéis das suas igrejas, locais aqui na terra. Evento que, segundo ele cria, poderia acontecer no decorrer daquela mesma geração. Cristo advertiu que ele voltaria numa ocasião em que os fiéis estariam certos de que ele não viria. Por essa razão, os filhos de Deus devem sempre estar espiritualmente prontos e rejeitarem as obras das trevas. Revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 14.
Devemos ser de tal maneira unidos e identificados com Cristo, que imitemos sua vida como padrão para o nosso viver. Adotemos seus princípios, obedecemos a seus preceitos e nos tornemos semelhantes a Ele. Isso demanda uma rejeição total da imoralidade e das concupiscências da carne. No capítulo 14, destaca o versículo 2. De tudo se pode comer. Come legumes. Preste atenção na mensagem. Certos crentes de Roma estavam divididos entre si, no tocante a uma questão importante. Alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo que outros comiam, além de legumes, todos os demais alimentos, inclusive carne. Paulo declara que o ato de comer em si não é problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar a um injusto julgamento de uns para com os outros. Faz diferença entre dia e dia. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Trata-se provavelmente dos dias especiais da festa segundo as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Parece que alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias sagrados do Antigo Testamento continuavam válidos, ao passo que muitos outros os tinham como dias comuns. Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus de separar um dia em 7 como dia especial de descanso e de adoração ao Senhor. O próprio Deus separou um dia em 7 para o descanso do trabalho diário. O Novo Testamento reconhece que o primeiro dia da semana tem relevância especial por causa da ressurreição de Jesus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Preste atenção na mensagem no versículo 13. Embora devemos abster-nos de julgar uns aos outros em questões triviais, os crentes devem encorajar uns aos outros, tendo em vista a semelhança a Cristo e a santidade quanto à fé, a doutrina e a moral. Trata-se de, com toda sinceridade, avaliar, corrigir e repreender uns aos outros em amor e humildade, e, quando necessário for, exercer a disciplina eclesiástica. Nem beber vinho. Preste atenção na mensagem no versículo 21. A Bíblia contém duas leis principais para o crente quanto ao vinho. No grego, oinos, que incluía o produto da videira, tanto o não fermentado quanto o fermentado. Vamos lá. Primeiro, a lei da abstinência do vinho quanto fermentado e inebriante. Segundo, a lei do amor cristão, que leva a pessoa a abster-se daquilo que pode ofender os outros. Paulo afirma que numa sociedade pagã, isto é, num ambiente não judaico, onde prevalecem as bebidas inebriantes e embriaguez, é melhor evitar de beber, mesmo os vinhos não fermentados, do que beber algo que possa levar outro cristão a pecar. O uso de vinho não inebriante era tecnicamente inofensivo para alguns crentes, mas podia influenciar os mais fracos a tomar vinho fermentado, expondo-os assim à embriaguez com os seus danos. Timóteo seguia cuidadosamente essa lei do amor cristão. No capítulo 15 destaca o versículo 3. Cristo não agradou a si mesmo. Não fazer caso das convicções dos outros só para agradar a nós mesmos destrói a obra de Deus. Renunciar ao que for preciso para ajudar o próximo fortalece o reino de Deus. Paulo mostra o exemplo de Cristo, que não vivia para agradar a si mesmo, mas para o bem do próximo. Tudo o que dantes foi escrito. Preste atenção na mensagem no versículo 4. As Escrituras do Antigo Testamento são da máxima importância para a vida espiritual do cristão. A sabedoria e as leis morais de Deus no tocante a cada aspecto da vida, bem como sua revelação a respeito dele mesmo, da salvação e da vida de Cristo, são de valor permanente. Tenho glória. Preste atenção na mensagem no versículo 17. Não há mal algum
em alguém falar emocionado e alegremente do que Deus está fazendo através de nós. Se falarmos com humildade e gratidão a Deus, não devemos gloriar-nos em meras cifras, mas no ministério que produz a obediência da fé, em palavras e ações, e que provém de uma obra e manifestação genuína do Espírito Santo com poder. Não onde Cristo houvera sido nomeado. Preste atenção na mensagem no versículo 20. O esforço ministerial de Paulo centralizava-se nas missões. Optou por concentrar seus esforços nas áreas onde o evangelho não tinha sido pregado suficientemente e assim facultou aqueles que não tinham ouvido a oportunidade de aceitarem a Cristo. A plenitude da bênção de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 29. O ministério de Paulo era acompanhado da plenitude da bênção, poder, graça e presença de Cristo. Sempre quando Paulo ministrava, essa bênção era transmitida a outros crentes. Nós, que servimos ao Senhor e às igrejas de Cristo, devemos buscar a mesma plenitude em nossos ministérios. E por fim, o capítulo 16 destaca o versículo 1. Febe. Provavelmente foi Febe, a portadora desta epístola. Ela era uma servidora, ou que fazia o trabalho diaconissa, na igreja em Cenereia, próximo a Corinto. A construção linguística do versículo em apreço, no original, indica que ela desempenhava a função de diácono, talvez porque no momento havia falta ali de elementos masculinos para o diaconato. Febe ministrava aos pobres, aos enfermos e aos necessitados, além de prestar assistência a missionários tais como Paulo. As saudações de Paulo a nada menos de 8 mulheres neste capítulo indicam que as mulheres prestavam serviços relevantes às igrejas, os quais se distinguiram. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Andrônico e Júnia são os chamados apóstolos. Aqui a palavra apóstolo é usada no sentido geral, para referir-se a um mensageiro itinerante ou missionário, e não no sentido especial de apóstolo. Noites, os que promovem dissessões. Preste atenção na mensagem dos versículos 17 e 18. No fim de sua carta, Paulo faz uma forte advertência à igreja em Roma, no sentido de estar alerta quanto àqueles que lesam a igreja, corrompendo e distorcendo o ensino bíblico de Paulo e dos demais apóstolos. Devem notar os promotores de falsa doutrina e desviar-se deles e dos seus ministérios. Tais pessoas podem ter sido os antinomianos, isto é, contrários à lei, os quais ensinavam que, por ser a salvação pela graça, a fé salvífica não requer obediência a Jesus Cristo. Os tais criam que a pessoa podia viver em pecado, rejeitar a lei moral de Deus e ainda assim possuir a salvação eterna. Esses falsos mestres eram oradores eloquentes que falavam palavras agradáveis e faziam discursos lisonjeadores, e assim enganavam os cristãos inocentes. Símplices do mal. Preste atenção na mensagem no versículo 19 e último. Deus quer que os crentes sejam inocentes, do grego akeraios, naquilo que é mal. Esta palavra significa sem mistura ou puro, isto é, inocente como a criança cuja mente ainda não teve contato com o mal, nem contaminou-se com os males deste mundo. Primeiro, este princípio bíblico contraria a ideia que alguns defendem de que os filhos de crentes devem ser expostos ao pecado, à imoralidade, à impiedade, às coisas de Satanás, a fim de aprender a enfrentar a tentação. Alguns sugerem que as crianças não precisam ser protegidas da impiedade. Porém, segundo a revelação bíblica, essa filosofia não somente se contrapõe à vontade de Deus para o crente,
como também representa a vontade do próprio Satanás, de que todos sejam expostos ao conhecimento do bem e do mal. Segundo, o conhecimento do mal, juntamente com o contato contínuo com os caminhos de Satanás, desviará muitos do caminho da fé e da obediência. Ló descobriu isso com a mais profunda tristeza, quando perdeu a totalidade da sua família por essa razão. As Escrituras advertem repetidas vezes que as más conversações corrompem os bons costumes e que Jesus Cristo se deu a si mesmo para nos livrar do presente século mau. Aqueles que defendem a ideia de expor crianças inocentes a um ambiente ou uma influência ímpia estão a violar a advertência de Jesus em Mateus 18, versículo 6. Terceiro e último, os crentes devem fazer tudo o que puderem para impedir que seus filhos sejam expostos ao engano do pecado e à perversidade desta geração. Recusar-nos a proteger nossas crianças neste assunto é desprezar a vontade do Espírito Santo de que sejam inocentes e simples no conhecimento do mal. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.